O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia, estamos aqui hoje com o João Fernandes, também conhecido por João Zero. O João nasceu em Lisboa, mas vive atualmente na Gafanha, dá aulas de Educação Visual e de Educação Tecnológica na Escola EB23 da Branca e, fora da escola, é fotógrafo e é por isso que está aqui hoje. Obrigada por estares aqui, João. Bom dia, obrigado. Pronto, então eu pensei em ti para tu estares aqui porque grande parte das tuas fotografias eu acho que tem uma relação muito próxima com a arquitetura. Tu fotografas muito a cidade e os edifícios refletidos nos carros e as pessoas e as escalas diferentes. Aquela fotografia que tu tens de um banco, eu acho que é da estação de Aveiro. Sim, De sim, comboios. sim, 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 Que sim. o banco parece que são uns pilares enormes, parece assim um templo qualquer esquisito. Pronto. E então eu estava a tentar perceber que relação é que tu achas, sou só eu que acho que tu tens uma relação com a arquitetura nas tuas fotografias, ou se tu procuras isso de alguma maneira, se é algo consciente ou se simplesmente acontece entre aspas, não é? É realmente muito consciente aquilo que eu pretendo que a minha fotografia seja, é a relação que existe entre o ser humano e aquilo que ele constrói. Por isso é que a arquitetura é tão presente nas minhas fotografias. Eu sou, de facto, um fotógrafo urbano, gosto de fotografar o que é urbano, a construção urbana, mas aquilo que se salientou sempre aos meus olhos foi que a diferença entre aquilo que o ser humano é, em relação de escala, e aquilo que o ser humano constrói. É muito importante isso para mim. O ser humano tem a mania de ser megalómano, gosta de Sim. construções imensas e eu tive sempre, desde cedo, esta paixão com as grandes angulares e as grandes angulares ainda por cima vão reforçar muito mais a diferença de escala entre o ser humano e aquilo que ele constrói. Daí normalmente o resultado seja pessoas muito pequeninas Sim. com construções muito grandes. Portanto, através da minha técnica, há um reforço de escala, minimizando o ser humano e maximizando aquilo que ele constrói. E mesmo em fotografias em que não tens pessoas, eu acho que acabas por conseguir dar esse. Sim, acaba por tecnicamente interpretar a construção, reforçando o tamanho, digamos. É. E pronto, então mudando agora um bocadinho aqui o chip e focando-nos no tema que é compor. Gostava de fazer a pergunta básica do que é para ti compor. Compor é pura e simplesmente colocar os elementos de uma forma que para ti são harmoniosa. É uma forma harmoniosa, pronto. Não há aqui. Para mim, compor é pura e simplesmente quando tu obedeces, claro que há regras, digamos assim, não é? Na Regra. fotografia dos terços, pronto, há várias regras para compor, mas basicamente aquilo para ti tem que soar bem. Quando tu tens um elemento de negação de um lado, tens que ter muitos elementos de afirmação do outro, para que eles se vão, no fundo, completar. É um bocado isso. Sim, Para mas- mim, compor é colocar os elementos de uma forma em que, no todo, nasce alguma coisa que para ti é harmoniosa. É isso que é compor. Cima dessa harmonia acaba por ser uma opinião muito pessoal. Sim, que depois, por isso é que as composições normalmente agradam a algumas Sim, pessoas e sim. não agradam a outras. Pronto, compor é Exato. sempre subjetivo, digamos. Então aí, como é que tu compões as tuas fotografias? Eu tento que o ser humano. Eu sou um indivíduo muito centralista, ou seja, gosto de colocar o ser humano no centro. Apesar de o minimizar, vou contrapor ou colmatar essa redução ao mínimo por o centralizar. Portanto, eu centralizo normalmente o ser humano
e depois tudo o que o rodeia é a sua construção. É, no fundo, a minha forma base de composição é essa. E o que eu estava a tentar perguntar até era mais como é que tu pensas na fotografia? Se é algo mais espontâneo, do género, estás num sítio e determinado acontecimento ocorre e tu pensas isto daria uma boa fotografia e consegues capturar o momento de uma maneira que para ti é com uma composição bela e harmoniosa, ou se é algo mais pensado do género hoje gostava de conseguir arranjar uma fotografia em que acontecesse algo deste género e depois vais à procura dessa composição. Acontece das duas maneiras. Acontece eu estar a passar num local, eu sou um indivíduo que para mim a paixão era viajar sempre, e acontece estar a passar num local e o próprio local despertar em mim uma composição, ok? Aquele local dizer assim, epá, aqui devia passar a pessoa naquele sítio, e depois se ela a passa ou não é outra questão, não é? Mas às vezes são horas de espera para que isso aconteça. E isso é mais espontâneo, digamos assim, é passar no local e o próprio local despertar em ti a fotografia, a composição. E outras vezes eu passo no local, e são locais que eu passo várias vezes, e depois vais para casa, não, ou porque não tinhas o equipamento, ou porque não conseguiste, porque não estava a luz certa, não estava as condições todas reunidas, e tu voltas ao local já com uma composição pré-definida. Portanto, as duas coisas acontecem. Pode ser muito espontâneo ou muito mais pensado. Sim, mas tu disseste que ficavas muitas vezes à espera que acontecesse determinada coisa. Sim, isso acaba por ser um bocado a questão do ter algo pensado também, não é? É assim, esta fotografia que eu faço, quando tu comparas o ser humano com a realidade e com a arquitetura, o ser humano acaba por só fazer sentido quando passa naquele sítio concreto, não é? Para que este jogo entre aquilo que ele é e aquilo que ele constrói faça sentido. Sim. E nesse aspecto, eu acho que é muito importante que o ser humano esteja colocado na composição no local que tu idealizaste. E daí tem que haver espera, não é? Tens que estar naquele sítio, tentar muitas vezes que as pessoas até não reparem muito que tu estás à espera daquilo concretamente, tento fotografar outras coisas e etc. Ocupo esse tempo de outra maneira, não é? Aproveitar, sim, com fotografias que muitas vezes nem mostro, ficam outro tipo de composições, não é? Para, digamos assim, é tipo um estágio, digamos, que eu estou a fazer no local, e depois quando aparece a situação, eu vejo que tem potencial e assim desperto para outra vez para a composição que eu estava a idealizar antes. E falas com as pessoas normalmente depois? É assim, normalmente quando a fotografia, que é o tipo de fotografia que eu gosto, que é a pessoa aparece tão pequena que é mais um elemento de composição e não é o elemento de composição, nem sequer interage com as pessoas. Eu só interajo com as pessoas quando a pessoa passa a ser um elemento tão importante em que a sua cara é visível, ou etc, etc. Normalmente depois há uma abordagem, sempre que possível há uma abordagem a essa pessoa. Assim. Sim, até porque na maior parte das vezes em que as pessoas aparecem pequeninas, nem sequer há tempo, se calhar não ias estar a ir a correr atrás da pessoa, não é? Sim, e porque a pessoa é um elemento composicional tão básico, tão diminuto, que não há nenhum interesse de as alertar para... Aliás, elas até nem iam perceber muitas vezes o resultado imediatamente, é porque o resultado depois tem que ser estudado e tem que ser visto com mais tempo, e abordar uma pessoa na rua normalmente é com pouco tempo e até provocar nela se calhar uma má disposição, que não há necessidade. E tu trabalhas muito normalmente as fotografias? Não, há aqui duas vertentes. E discuto isto com colegas muitas vezes. Eu quando fotografo alguma coisa que a cor é muito importante, eu deixo a cor, porque a cor é uma mais-valia, transmite alguma coisa a mais na fotografia, fica a cor. Ou seja, não trabalhas a fotografia posteriormente, é isso que estás a dizer? Trabalha-se sempre. A fotografia digital hoje em dia não é uma fotografia em si acabada na máquina, porque falta nitidez, ou porque falta a saturação de cor, há sempre qualquer coisa a trabalhar. O que eu quero dizer é que essa manipulação, que sempre existiu, eu sou do tempo da fotografia
analógica e que nós fazíamos no ampliador várias alterações nas fotografias. Portanto, essa sempre sucede. O que eu quero dizer é que, para mim, as manipulações são estas duas básicas. Ou eu gosto e acho que a cor é imprescindível para a transmissão da mensagem, eu deixo cor. Quando não é, eu passo para preto e branco. E depois, das duas uma, ou se mexe nas saturações de cor, quando ela é a cor, ok? Ou se mexe nas tonalidades cinzentos, quando ela é preto e branco. Portanto, há zonas de luz que estão com um bocadinho menos de luz, que nós damos aqui uma pequena alteração na luz, mas pequenas coisas. Não sou um fotógrafo de pôr ou tirar elementos, não sou um fotógrafo de compor através de vários elementos, nem são meus, e nesse tipo de fotografia que existe, que eu sei que existe, e que não sou eu que a pratico. Estavas a falar das fotografias analógicas. Tu começaste a fotografar em analógica ou começaste... Em analógico, não. Em analógico. Não, 17 anos, não, mas 17 o anos. gosto pela fotografia começou com a analógica? Sim, analógico. Tinha 17 anos, portanto eu tenho 48. Há muitos anos atrás que fotografei durante anos. Eu sou um indivíduo tardio no digital. Eu só muito recentemente é que tenho digital, portanto foram anos e anos a comprar rolos fotográficos, só ver o resultado passado meses, porque não havia dinheiro para fazer revelações e ampliações e etc, etc. Portanto, o meu gosto da fotografia vem desde os 17 anos. E já nessa altura 1987. Já nessa altura tentavas fotografar. O teu interesse pela fotografia, achas que era o mesmo das pessoas e da cidade? Não, eu andei os meus primeiros, se calhar, 10 anos a praticar pura e simplesmente técnica fotográfica. Aquilo que hoje eu vejo colegas a aprenderem num mês, eu aprendi num ano. Até ou mais anos. Hoje em dia há mais facilidade, não é? O resultado é visível imediatamente. Exato. Tu olhas para a máquina e o resultado está lá e tu dizes assim, isto agrada-me ou não me agrada, eu vou fazer mais ou vou melhorar ou não é? Eu fazia uma fotografia e tinha que esperar às vezes 1, 2, 3 meses até ter dinheiro para revelar. E até acabarem os rolos todos. Exatamente, sim. Normalmente eu tinha o cuidado de comprar rolos com menos fotografias, 12 ou 24 fotografias, quando era 36. Então era tão caro que eu nunca mais tinha dinheiro para depois revelar e ampliar todas as fotografias. Sim. Exato. Ok. Boa, isso é engraçado. O digital veio trazer outro mundo muito mais rápido, acelerado naquilo que diz respeito ao resultado final e à compreensão que nós temos sobre aquilo que nós queremos. Sim, e também a nível da própria fotografia eu acho que acaba por ter bastante influência também, porque as fotografias que tu tiras agora, se calhar com uma máquina digital, não tinham o mesmo efeito. Não conseguias... Eu não sei. Não, mas conseguias capturar da mesma... Era igual. Era? Sim. Tecnicamente eu tenho um equipamento muito básico, apesar de serem equipamentos bons, mas não tenho filtros, não tenho nada que adultere ou que vá alterar aquilo que é a realidade. Portanto, nessa altura já existiam estes equipamentos, só que o resultado, em vez de eu ver logo, não é? Sim. Era gravado em rolo e o rolo tinha que ser... revelado e depois ampliado para papel e etc. Eu agora vejo imediatamente o resultado na máquina e depois quando passo para o computador também sei logo o resultado, escuso de estar a ganhar dinheiro. O dinheiro que eu investi foi no equipamento, digamos assim, e não há um adicional de investimento. Em vez de gastar dinheiro em revelar as fotografias, compra-se uma... É ver, sim. Só depois, quando esse trabalho ou é adquirido por outras pessoas ou é utilizado para exposições, em que tens mesmo que imprimir, aí tens que gastar o dinheiro, claro. Logicamente. Mas é muito menos, apesar de cada vez que gastas muito mais, mas gastas menos vezes, digamos assim. Andas a poupar uma série de tempo para depois gastar com qualidade. Exato. Em qualidade e em quantidade também. Não é? Exatamente. Pronto. E agora, a palavra compor pode ter composição, a coisa mais literal liga-se à música. Sim. Não é? Uma coisa que acontece na arquitetura, de vez em quando, é a questão de se tentar fazer uma obra de arquitetura como se fosse uma obra de música, uma sinfonia, com os ritmos, as simetrias, as repetições. Sim. Pronto. Tudo isso existe na fotografia também.
É igual. Era isso que É eu te igual. queria perguntar. É igual. Se tu sentias que isso na fotografia em geral e nas tuas, especificamente, Nas na minhas, tua visão. sim, também tem que ter, também tem que ter. Tudo isso está interligado, os ritmos, tudo isso. A composição é um conjunto de elementos que estão naquele plano, né? Neste caso, que é 35 milímetros, não é? O equivalente a 35 milímetros, mas tem que lá estar tudo, não é? Pronto. As cores têm que ser harmoniosas quando são cores, os tons de cinzento têm que ser harmoniosos quando são. Portanto, o ritmo está tudo na composição. Portanto, isso é muito importante. Aliás, eu acho que todas as artes são transversais, não é? Quer dizer, todas elas se fazem com os mesmos conceitos, mas utilizando elementos diferentes para o produto final. É isso. A arquitetura é mais com cimento e com ferro e com tijolo e com madeira, não é? Sim, A música sim. é mais com os sons e a pauta e também pode ter madeira porque os sons podem vir através da madeira, pode ter metal porque pode os sons, pronto. E a fotografia utiliza isso, mas depois é tudo, digamos, gravado no papel. E também acaba por ter madeira, porque pode estar a fotografar madeira. E pedra e etc, etc. Eu, quando estou a fotografar no dia a dia, se fotografo arquitetura, todos esses elementos vêm e o engraçado é fazer esses ritmos, toda a composição através desses elementos. A disparidade de elementos que compõem a fotografia é igual à música e à arquitetura, porque tens na mesma. Todos esses elementos têm que estar de acordo uns com os outros e têm que ter alguma ordem, digamos assim, na composição. Então, e se tu fizesse assim uma playlist da tua vida, Sim. que músicas é que tu escolhias? Não sei, não, eu Não por acaso- tens assim nenhum. Não, acho que não. Acho que. Eu acho que, infelizmente, se calhar as músicas que mais me tocaram foram aquelas que as pessoas compuseram com formas artificiais. Eu, por exemplo, a droga acho que é uma maneira muito engraçada que vários compositores tiveram ao longo dos tempos. Estou-me a lembrar agora de Doors, por exemplo. Acho que no seu género quebraram muita coisa daquilo que era o passado a nível de música e foram muito engraçados, mas isso foi muito artificial, não é? E há alguns compositores hoje em dia negam completamente e há outros que aceitam que isso é uma realidade e até deve ser utilizado. Mas assim, de repente, lembro-me de Doors, por exemplo. Assim, numa fase mais atual agora, por exemplo, ouço muito Morphines e coisas assim, que são... Acho que é uma transposição daquilo que o ser humano tem de melhor, que é a confusão harmoniosa, digamos assim. É tu conseguires pôr tudo o que é mais trapalhão na vida, não é? De confusão, de dispar, alguma coisa que é audível, que é sentível, o que é brutal. Compor o caos. É compor o caos, é organizar o caos, digamos assim. Pelo menos, quanto mais não seja por pequenos momentos, que são maravilhosos. E fotógrafo? Tens algum fotógrafo preferido? O Henri, o Cartier-Bresson é assim uma coisa, é sempre uma referência. Acho que não tenho Não assim... tens assim nenhuma inspiração? Não, vejo. Eu lembro-me aliás, fiz um trabalho muito interessante sobre os encontros de fotografia de Coimbra, que era um fenómeno. Havia os encontros de imagem de Braga e os encontros de fotografia de Coimbra, que eram dois fenómenos portugueses que infelizmente desapareceram, mas eram muito importantes e eu tenho vários catálogos disso. E na altura nós estávamos habituados a ver tantos fotógrafos internacionais que eram muito bons, não se falava muito em fotógrafos nacionais, e esses internacionais eram brutais e ensinaram-nos muita coisa, mas eram muitos, eram mesmo, há muito bom fotógrafo a fazer
coisas que são uma referência para nós. Portanto, não destacar, o Henry pode-se sempre destacar, mas não se deve destacar mais nenhum, pelo menos eu acho. Acho que estão todos assim, ó. Eu acho que sim, estão ao mesmo nível. Há muita gente muito boa hoje em dia que se segue e acho que é obrigatório seguir, mas acho que não se deve destacar ninguém, porque uns ficariam abaixo uns dos outros. E também porque se calhar fazem coisas muito diferentes que nem se podem comparar, ou... Principalmente porque eu sou um fotógrafo que me considero um fotógrafo mais de rua, apesar de que quando se fala fotografia de rua isso é um bocadinho vasto ou um bocadinho até concreto para algumas pessoas. Eu tenho alguns fotógrafos que eu, pronto, pelo menos no Facebook vou falando com eles, e alguns até a nível internacional. E alguns negam, por exemplo, aquilo que eu faço como fotografia de rua. Alguns acham que a fotografia de rua são mesmo os momentos mais inesperados que acontecem e não esta leitura que eu tenho da rua mais vasta de interação só do ser humano com a arquitetura. Eles acham que o momento inesperado, além de ser uma interação do ser humano ou da interação do ser humano com o meio ambiente, tem que ser alguma coisa mais inesperada, mais diferente, mais inóspito e inesperado na composição. E eu acho que não, eu acho que deve ser uma coisa mais vasta, deve ser pura e simplesmente uma relação do ser humano com aquilo que ele constrói. E eu, quando disse inóspito, é dos poucos elementos. Acho que, apesar de tu teres muitos elementos, eu gosto de que esses muitos elementos na composição se tornem em poucos. Quando tu vês, parece que olhas só para uma coisa ou outra, e em vez de veres o todo, ou em vez de veres esses elementos todos, vês o todo. Assim é que é. Acho que isso é muito importante. Por isso é que eu disse que deve ser uma coisa, parece mais limpo, parece que até nem é deste planeta. As minhas composições no final parecem que são deste planeta. Fica tudo misturado e acaba por só se ver uma... Parece que é uma visão particular e diferente daquilo que nós interpretamos. É a única coisa que eu tenho a destacar, porque parece-me que o resultado final acaba por ser alguma coisa que as pessoas não estão à espera. Parece que está lá todos os dias, não é? Mas depois pouca gente vê daquela maneira. É a única coisa que... Porque a minha fotografia eu acho que não tem nada especial. É aquilo que está lá, aquilo que várias pessoas podiam ver, tem que se dar ao trabalho para ver, tem que ir à procura, digamos assim. Digamos que não é uma coisa que esteja à mostra, está mais escondido, digamos. Pronto. Ninguém anda ali a espreitar da mesma maneira que tu, não é? Exatamente. Pronto, é só isso. A particularidade é essa. Portanto, não é assim uma coisa transcendente, é uma coisa que é peculiar, sim, mas não é transcendente. É só uma maneira própria de olhar ou de observar e tentar ir ver um bocado mais além do que aquilo que o cidadão comum vê no dia a dia. Portanto, em vez de estares a olhar para a paisagem, quase que tu tens que ir procurar pontos de vista muito peculiares através de um caixote de lixo ou encostado a uma janela, ou, pronto, para tu veres como é que seria a realidade vista daquele prisma, não é? Ninguém se vai encostar a Exato, era o que eu ia dizer. Pronto, mas ela está lá. Sim, mas ninguém no seu dia-a-dia vai pensar em ir para aquele sítio. Essa a diferença. Olha, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não, acho que está tudo dito. Acho que a minha fotografia, aquilo que a caracteriza é um bocado isso. É tentar arranjar. Eu costumo dizer que mais importante do que a fotografia bem tirada, tecnicamente, é ter um ponto de vista muito particular. Okay? Acho que isso é que é o mais importante. Eu, por exemplo, agora, este fim de semana, quando estive em Lisboa, tive este fim de semana em Lisboa e achei muita piada que na passagem para a Praça do Comércio a luz estava de uma certa maneira que eu gostei de fazer um tipo de fotografia que para mim é banal, não é? Mas é encostar a máquina ao chão e tentar tirar proveito daquilo que é olhar do chão para cima, não é? Pronto, o ser humano normalmente, quanto muito, olha da sua altura, não é? Na cabeça para cima, mas não vai pôr a cabeça ao nível dos pés para olhar para cima, pronto. Sim. E só essa diferença de 1 metro e qualquer coisa, não é?
Altera altera completamente completamente. o ponto de vista das Exatamente, coisas. altera e adultera a realidade, o que é uma coisa que, não estando preparado, se fica um bocadinho fascinado pelo resultado. Eu já se calhar não fico tanto, Sim, já estás já estou mais habituado. habituado ao meu tipo de visão, mas é isso. E, no fundo, a minha visão é um bocado, caracteriza-se um bocado por isso, por um ponto de vista diferente. Gosto muito dos reflexos em automóveis, que também é outra coisa que me caracteriza, que agora já se vai vendo, mas não era uma coisa muito usual. E fotografar com um grande angular, que eu acho que ao contrário do que as pessoas possam pensar, é muito difícil, porque é aquilo que eu estava a dizer da composição mais inóspita, que é quando tu fotografas com uma objetiva que te apanha o máximo possível e tu tentas fazer uma Controlar, não composição é? com o mínimo possível. Portanto, isto parece antagónico, mas é esta luta que eu faço cada vez que fotografo, e é isso que... Controlar a informação toda que Exatamente. Colocá-la capta. muita informação no espaço todo, mas de uma forma tão organizada que pareça que a muita informação passa a ser pouca informação. Tu passas a ter destaque de 2 ou 3 elementos e toda a informação que está à volta passa a ser mais... organizada e e ninguém repara. Mais discreta, digamos assim. pronto. Olha, é Obrigado. isto. Obrigada. Obrigada eu. Foi um bocadinho bem passado. Muito obrigado. Foi Exatamente. bom. Muito Foi bom. um bom timing.